Olá, a única coisa pelo qual um projetista é valorizado no mercado é a capacidade de entrega de resultados para o cliente. E eu falo isso por quê? Porque eu vejo muitos engenheiros, principalmente engenheiros mais novos e pior, engenheiros operadores de software, gastando muito tempo em coisas que não vão dar resultado nenhum, não vão agregar nada para o cliente, nem para a carreira dele. E eu vejo muitos engenheiros ignorando coisas fáceis, coisas rápidas e que melhorariam muito a carreira dele. O que eu estou falando? Bom, a primeira coisa que eu vou falar, na verdade, falar várias coisas, tá uma lista, mas a primeira coisa é gastar tempo aprendendo software. Aprender um software é inútil? Não. Aprender um software pode ser útil, mas a questão é gastar tempo tentando aprender vários softwares diferentes não é um tempo que vai agregar muito na sua carreira. Eu vejo isso por quê? Porque é muito comum aparecer um engenheiro falando para mim: eu sei usar o Eberic, eu sei usar o AutoCAD, eu sei usar o AutoCAD, eu sei usar o Robot da Autodesk, eu sei usar esse software, aquele outro software, esse software, mas esse software. E eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo terminar um projeto. O que está acontecendo? Que apesar de se você sabe usar várias ferramentas, essas ferramentas em si, elas não são úteis para você. Tá? O que vai ser útil para você é você saber completar um projeto, por exemplo. Tá? É você saber realmente ir até o final do projeto. E, infelizmente, muitas vezes, é engenheiros que sabem usar o básico disso. Tá? Eu sei clicar ali, apertar e sair um pilar. Ok, isso aí é muito rápido de aprender. Tá? Você pega uma pessoa que está com ensino médio, em 2, 3 dias você consegue ensinar ela a fazer uma casinha lá em qualquer software estrutural. Ela vai entender alguma coisa? Praticamente nada, mas ela vai saber desenhar uma casinha lá. E daí a questão é, esse desenhar uma casinha não vale para nada, ok? Esse aprender uma coisinha, usar o software base, não é uma coisa valiosa. Muitos engenheiros falam: mas eu vou aprender o TQS porque vai que no futuro uma grande empresa de projetos estruturais me contrate e eles precisam de um engenheiro que sabe usar o TQS. A primeira coisa é, ela vai te contratar por quê? Ela só vai te contratar. Por que uma empresa contrata? Se ela vê que você tem potencial para ser um bom engenheiro, ok? Usar o TQS, que é uma coisa que é muito rápido de aprender para alguém que já sabe fazer um projeto estrutural adequado, não é uma coisa que vai ser tão valorizada. Agora, fazer um projeto estrutural muito bom, vai. Então, não pense que o software vai abrir tantas oportunidades. O que vai abrir oportunidade é a sua metodologia para conseguir entregar um projeto até o final. Ok? Segunda questão, não tente dar, isso é uma palavra que eu não consigo traduzir, overkill. Ok? O que seria overkill? Usar a analogia mais lógica para explicar overkill seria como se você tentasse atirar com uma bazuca contra uma formiga para matar a formiga. Ok? Não tem porquê gastar muito nisso, tá? Mas eu vejo muitos engenheiros fazendo isso, que é o quê? Que eles pegam uma obra pequena, uma obra que pode ser tranquilamente calculada manualmente quantos detalhes do projeto, tá? Uma obra simples, mas que o engenheiro tenta fazer um projeto extremamente complexo usando um software muito complexo. E entra a questão: engenheiros com menos de 5 anos de experiência falando de elementos finitos. Tá? Engenheiros falando que protendido vence tudo. Engenheiro falando que achando que vou lançar isso aqui no software de elementos finitos porque daí vai ser um software muito bom mesmo e o projeto vai ser muito bom porque eu usei um software muito bom. E não, tá? O software é só uma ferramenta. O que vai sair muito bom é se a sua concepção for muito boa. Mas gastar vários dias, entre duas questões. Primeira, ou gastar vários dias tentando fazer uma obra simples em um software extremamente complexo é um problema. E pior, não gastar esses vários dias, mas tentar usar um software extremamente complexo sem dar o investimento que ele precisa, então vai ser um problema. Então o que eu recomendo é, você tem que saber, quem sabe, pode até saber mais que um software, mas a questão é, você tem que ter uma metodologia para resolver aquele problema. Tá? Você tem que saber que eu vou resolver esse problema aqui, esse método eu consigo resolver esse problema de uma maneira eficiente, sem gastar, sei lá, um mês para projetar uma casa. Tá? Eu vejo muitos engenheiros se limitando a software, gastando um mês para projetar uma casa, porque ele só sabe usar aquele software, e aquele software, eu só consigo fazer isso se o software me deixar fazer isso. Tá? Aqui entra outra questão. Não tente usar um software para algo que ele não foi planejado a ser feito. Tá? Isso também é outra coisa. Eu já xinguei engenheiro por causa disso. É uma coisa que, se entrar no meu grupo do WhatsApp, é uma coisa que ele já sabe que vai ser xingado. Tá? Vários engenheiros já sabem que é um xingamento na hora, que é o quê? Tentar fazer um galpão no Eberic.
tentar fazer uma estrutura pelo qual não foi planejada. Tentar fazer, sei lá, um reservatório metálico em chapa no CIP 3D. Não é feito para isso o software, tá? Um software vai ter motivos para ser usado e vai ter coisas que ele não encaixa bem. Dependendo do caso, até dá para adaptar, ok? Mas a questão é que você vai gastar muito tempo para adaptar aquilo lá, e se você está trabalhando com o software muito fora do que ele foi planejado para fazer, você vai ter um problema, que é o quê? Que ele não vai dar resultados adequados. Por isso que eu falo, por exemplo, os 3 principais softwares do Brasil, que é o Iberico, TQS e VCAD, os 3 são feitos unicamente para prédios. Tá? Quando você sai de prédio, você já começa a dar problema. E eu vejo muitos engenheiros tentando pegar um desses softwares, tentando calcular um galpão, tentando calcular um muro de arrimo, tentando calcular coisas assim, que eles não são feitos para isso, e eles vão dar resultado totalmente errado, e você tem que gastar muito tempo para configurar aquilo lá. Tá? Quem sabe numa obra de grande porte, quem sabe num prédio de 10 andares, 20 andares, onde tem um valor considerável, compensa gastar uns 2 dias mais para modelar junto à estrutura ali um muro de arrimo, quem sabe compensa, já que no último andar eu faço uma modelação adequada, modifico a estrutura para conseguir calcular o último andar que não tem laje, como se fosse um galpão. Ok, até dá para fazer isso, mas a questão vai ser um gasto que você tem que fazer o software se adaptar àquilo que ele não foi feito para se adaptar. Então, consequentemente, você vai ter a questão que você vai ter que conferir muito bem os resultados, e vai ser um tempo que, mal bem, se for um software, uma obra pequena que você poderia calcular de maneira diferente, seria muito mais rápido trabalhar com essa maneira diferente e não dessa. Ok? E aqui entra outra questão, que é o quê? Eu vejo muitos engenheiros falar: eu só consigo fazer isso no Iberic, eu só sei usar o TQS, e aí eu só sei usar o SuperCAD. E entra a questão: se você só sabe usar o software e você não consegue resolver uma obra pequena na mão, desiste, porque você não consegue resolver a estrutura. Tá? Porque um conceito base para você conseguir modelar uma estrutura realmente, você tem que saber calcular na mão. Calcular na mão é muito demorado. Calcular na mão é muito mais rápido que forçar um software que não foi feito para aquilo lá funcionar da maneira que você quer. Ok? E muitas vezes um cálculo manual não é tão demorado assim. Claro, calcular um prédio de vários andares na mão pode ser demorado. Calcular uma laje bidirecional na mão, fazendo o método de cross, numa viga contínua, quem sabe, tá? Ou numa laje contínua, vai ser demorado. Mas muitas vezes vai ter dimensionamentos específicos, tá? Principalmente quando a gente sai do concreto armado, onde não é demorado fazer uma modelagem e não é demorado fazer um cálculo manual. Ok? Isso ele vai entrar porque cada peça vai ser separada e não vai ter, digamos, interação em si entre as peças, vai ser uma interação simples. Então a questão é, muitas vezes é muito mais rápido calcular manualmente, e o cálculo manual tem uma vantagem completa, que você não precisa se comunicar ao software. Okay? Isso é uma vantagem gigante que eu vejo no cálculo manual, que muitos não se importam. Que é o quê? Que num cálculo de software, você tem que usar o software, você tem que saber não só usar o software, mas qualquer coisa que você for fazer naquela obra, você tem que comunicar ao software. E muitas vezes o software não se aceita comunicar da maneira que você quer. E isso é um tempo gasto, muitas vezes à toa, quando o software não foi feito para isso. Beleza? Tá? Próxima questão. Foque em uma metodologia. O que é isso? Tá? É ter um checklist e tudo mais? Não. Tá? Focar em metodologia é o quê? É você ter uma lógica interna de fazer um projeto. Que é o quê? Já vi muitos engenheiros falando: vou fazer o primeiro projeto, vou fazer no Iberic, o segundo projeto vou fazer no TQS, o terceiro projeto vou fazer diferente, não sei o quê, esse aqui eu vou tentar um detalhamento diferente, esse aqui eu vou fazer um detalhamento diferente, cada vez fazer um projeto diferente. Ok? Quando cada projeto que você faz de uma maneira diferente, o que vai gastar é que você vai gastar mais tempo para aprender aquela nova metodologia, para aprender como que você vai fazer aquilo lá. Tá? E esse tempo gasto para aprender como você vai fazer não é um tempo que vai render no seu serviço. Tá? É só um tempo que você vai gastar. Então, a questão é: crie um padrão de projeto. Crie uma lógica que você segue. Então, eu vou fazer um projeto estrutural de um galpão. Então, a primeira coisa que eu vou tentar modelar, eu posso tentar descobrir qual que seja o tipo ideal de pilar. Um pilar concreto, um pilar metálico. Eu tenho que descobrir. Então, você ter uma ideia. Por mais que o checklist possa ser feito, muitas vezes uma checklist de cabeça vai te auxiliar. Você já tem o passo a passo como você vai fazer. Tá? Você vai começar o projeto, você já sabe como você vai terminar aquele projeto. Isso, quando você já fez 4, 5, 6, 8 projetos, vai te facilitar muito tempo. Okay? E é uma coisa que eu vejo engenheiros mais gastando tempo à toa. É tentar fazer uma maneira diferente e gastar mais nesse tempo. Okay? E a outra coisa que eu vejo muitos engenheiros, principalmente engenheiros novos, okay? E isso na verdade não tem nada a ver com engenharia, tá? Mas eu vejo muito acontecendo, tá? É um problema que não tinha na engenharia e está começando a surgir porque está começando a ser mais comum
pessoas sem experiência de mercado entrando na engenharia, ok? Que é o que? Usar desculpas, tá? Usar desculpas não vai funcionar, tá? Só vai perder só vai reduzir o seu respeito do seu cliente, tá? Você não conseguiu fazer aquele projeto? Você não usa desculpas, você só fala, não consegui e eu vou terminar amanhã. Mas não fala, eu não consegui porque estava muito tempo, porque minha prima teve gripe. Não importa, tá? Isso não vai se importar. O mercado não vai se importar o que aconteceu. Mas eu estava doente. O mercado não vai se importar. Se você prometeu fazer uma coisa, faça aquela coisa, tá? Se prometeu um prazo de 14 dias, entregue em 14 dias. Se você não entregar, vai acontecer. Não importa a desculpa que você usar, ainda assim é uma desculpa, ok? Não tente arranjar desculpa para os seus problemas, tá? O mercado não se importa. E se você é um engenheiro que só consegue arranjar desculpa, eu vou contratar outro. Infelizmente, é isso que acontece, ok? Agora, coisas que você não deve ignorar, coisas que você deve gastar tempo. Primeiro, análise e reanálise de projeto. Tentativas diferentes de fazer um projeto. Se você está começando, por mais que você vai gastar tempo nisso, é uma coisa que compensa. Tá? Seria o quê? Seria, muitas vezes você está começando um projeto e tentar várias concepções daquele projeto. Você está em um projeto novo, né? Uma coisa que você não tem experiência. Se você está começando aquele projeto, tente analisar como que aquela estrutura se comporta e verificar os resultados e estudar os resultados. Nesse tempo que você está gastando, tá? E tem uma questão. Se você está começando, você tem menos que 2, 3 anos de experiência, o tempo que você gasta estudando o projeto não é tempo trabalhado, é tempo de estudo, ok? Eu vejo muitos engenheiros também, claro, isso aqui não é questão de carreira, mas é uma questão que enfraquece muito engenheiros para crescer em outras áreas, é o quê? Eu vou pegar um projeto de uma coisa que eu nunca fiz, e já que eu nunca fiz, eu tenho que estudar. Se eu vou ter que estudar 8 horas, eu vou cobrar 8 horas, sei lá, um dia a mais, uma diária a mais do meu cliente. Não, tá? O tempo de estudo, você que paga, tá? Não é seu cliente que paga. Se achar que seu cliente vai querer pagar para você porque você estudar, você só garante que você nunca vai conseguir entrar naquela área. Então, não tente achar que você pode cobrar por tempo de estudo. Cobrar, quem sabe, por uma consultoria que você pedir ajuda, tá? Essa é uma questão. Eu vou ter que fazer uma consultoria e vou cobrar mais do cliente por causa da consultoria. Às vezes o engenheiro faz isso, tá? Mas a questão é que aquele tempo que você está fazendo consultoria não está agregando nada para o seu cliente, tá? Ele está agregando entregar um projeto de qualidade. Mas entregar um projeto de qualidade é sua obrigação, tá? Então, estou fazendo minha obrigação aqui. Isso não é agregar para o seu cliente, você vai fazer o mínimo que você deve fazer. Então a questão vai ter várias coisas que você vai gastar tempo que você não vai conseguir cobrar para o seu cliente. Principalmente nos seus primeiros anos, principalmente se você quer crescer, tá? Se você já tem, eu tenho 10 anos de experiência, eu não tenho tempo para nada e eu estou com um projeto muito complexo que o cliente quer que eu pegue. Aí, nesse caso, você pode colocar um valor maior, porque realmente o tempo que você não ia estar estudando, você ia estar aprendendo muito, trabalhando e ganhando muito mais. Tá? Se você está no começo, eu não aguento fazer isso, porque realmente você não vai crescer se toda vez que aparecer um projeto novo, você cobrar muito mais caro do que um engenheiro com mais experiência que não precisaria gastar com a consultoria, que não precisaria gastar tempo estudando, cobraria e, consequentemente, ele que vai pegar o projeto seu. Beleza? Tá? Próxima situação. Não use o detalhamento do software. Isso é um erro grave que eu vejo quando eu pego um projeto para revisar. Inclusive, aconteceu isso aqui comigo hoje. Eu peguei um projeto para revisar. Primeira coisa que eu vi era um projeto pronto do software. Ok? Jamais entregue o projeto detalhado do software. Mas o meu software é muito bom em fazer detalhamento. Lembra que eu falei de você se limitar ao software? Pois é, não se limite ao software, ok? Lembra que eu falei de achar que tem um software perfeito? Não tem, não adianta, ok? Então a questão é, o software gera um detalhamento pronto. Posso usar esse detalhamento? Pode. Posso enviar esse detalhamento para a obra? Não. Como que você pode usar um detalhamento de um software? Primeira coisa, pegue uma prancha, o que eu recomendo fazer pegue uma prancha em branco, pegue a prancha de detalhamento do software, ok? Tá? Você vai fazer o seu detalhamento. Você pode tirar informações daquela prancha detalhada do software, dependendo do caso, um detalhamento completo ali que você vê que está certinho, você pode até jogar direto na prancha, ok? Mas você tem que fazer uma revisão, tá? Por quê? Porque o software é igual ao estagiário. Não é você que está entregando aquele projeto se você deixar o software detalhar, tá? Se o estagiário faz detalhamento, ele pode fazer detalhamento. É muito comum em escritórios de engenharia o estagiário faz o detalhamento, mas o que acontece é que o estagiário faz o detalhamento e o engenheiro verifica. O software faz o detalhamento e o engenheiro tem que verificar, ok? Se você mandar o detalhamento pronto para a obra, é muito comum dar problema. E aí tem vários problemas que o software gera. Muitas vezes ele vai gerar uma fonte muito pequena, uma fonte muito grande, que vai ficar muito pouco visível, vai dar uma fonte muito grande, vai gastar muitas pranchas que não são necessárias, ou alternativamente, ele vai jogar um bloco de texto em cima de outro bloco de texto e consequentemente vai ficar ilegível quando imprimir branco e preto.
Muitas vezes ele vai gerar um detalhamento que não é o comum da obra, e isso é um problema grave, porque o seu cliente vai, digamos, muitas vezes o executor vai ter um padrão de execução, ele vai ter um padrão de como ele geralmente recebe um projeto estrutural, e você tem que entregar um projeto estrutural similar, ok? Ah, mas eu não sei como ele sabe, como que ele geralmente recebe. Pergunta para ele, ok? Ou vê os detalhamentos de outros engenheiros na região. Okay? Mas verifica como que geralmente é detalhado um projeto, porque se o projeto for muito diferente do que costuma ser detalhado, muitas vezes o cliente nem vai saber entender aquilo lá, ok? Isso por si só é um problema gravíssimo, ok? Tá? Mas a questão é, você fez o projeto, você revisou o projeto, tá? Você tem que revisar, tá? Você imprimiu, fecha todo o projeto, se tranca numa sala só com o projeto impresso e olha e vê se você consegue entender tudo que está lá. Tá? Porque você não pode ter nada lá que você não consiga entender da obra. E por que eu falo isso? Porque outra questão que vai destruir a carreira do engenheiro ou pelo menos enfraquecer bastante, é chegar numa obra, o ferreiro apontar para uma armadura, o mestre de obras apontar para uma planta, ou um engenheiro executor perguntar alguma coisa e ele falar, eu não sei, tá? Eu não entendi aquilo lá. Você pega o seu projeto, se você chegar ao seu projeto, com o seu projeto na sua mão, e você falar, eu não sei, pronto. Todo o respeito que você tem naquela obra, não tem mais, ok? Foi pro lixo. Então, você tem que pegar, se por algum motivo, qualquer hora, você chegar na obra, tiver uma dúvida, você tem que abrir aquele projeto e responder na hora com autoridade, ok? Porque, a questão que eu vejo, já vi casos aí de engenheiros perdidos de receita na obra, foi chegar na obra e perguntar por que, sei lá, um sobrado, esse pilar está com 16 barras dentro dele. O engenheiro não sabia, ok? Pode ser, não, ele está por causa disso, por isso. Ok, não importa, tá? Mas a questão é, ele teria que dar uma resposta na hora. Não deu resposta na hora, pronto, tá? Se perde todo o respeito para aquele engenheiro, ok? E aí, não só ele não é mais indicado, mas muitas vezes o projeto nem é seguido, porque o ferreiro não confia, tá? O pedreiro não confia, o engenheiro que está executando não confia, ou pior, o cliente ouve aquilo lá e não confia naquele engenheiro, tá? Então a questão é, pronto, perdeu todo o respeito se você não pegar o projeto e não souber explicar perfeitamente. Ok? Tá? E aqui entra outra questão. Se você entregou o projeto pronto que o software gera, não só é um problema, por causa que pode ter um texto que está ilegível, pode ter alguma coisa que o software não detalhou como base, pode ter alguma dificuldade que ficou, mas pior ainda, se qualquer erro desse for visto, vai demonstrar falta de atenção. E a falta de atenção, se demonstrar falta de atenção em algum projeto seu, pronto, sua carreira também foi para o buraco. Por quê? Porque se você demonstrar falta de atenção, naturalmente o cliente vai pensar, bom, se ele esqueceu de detalhar, sei lá, o pilar 17, será que ele calculou esse pilar? Será que ele verificou bem as vigas? Será que ele lembrou de detalhar um positivo de alguma lajezinha? Ou será que ele esqueceu alguma coisa? Porque esqueceu alguma coisa, esqueceu, sei lá, a armadura negativa de uma viga, pronto, enfraqueceu muito a obra. Então é uma coisa que quando você entra no projeto, tem que lembrar, a maneira que você comunica com a obra, se você for projetista, é o seu projeto, ok? A comunicação sua é toda pelo projeto, tá? Por mais que você tenha feito uma concepção perfeita, um engenheiro que fez uma concepção um pouquinho pior, pois entregou um projeto bem detalhado, um engenheiro que entregou um detalhamento que dá para entender o que está acontecendo lá, que a estrutura está bem visível, que é possível analisar aquilo lá e naturalmente dá para ver aquilo lá sem encher de dúvidas quem vai executar, vai acabar sendo muito mais respeitado, porque ele entregou uma coisa que é possível entender, ok? E isso a gente tem que preocupar muito, tá? Próximo problema ainda, tá? Que é o quê? Que é o detalhamento que você gera, tá? Por mais, ok, vamos falar novamente. Eu vou usar o detalhamento do software, tá? Porque é a questão que eu vejo muito, tá? Ou vou usar um detalhamento adaptado do software, vou pegar o detalhamento e modificar algumas coisinhas, só revisar o detalhamento do software. Será que esse detalhamento que você gerou é o detalhamento que o cliente quer receber? Não, dando para entender, ok. Mas a questão aqui é o seguinte: sabe quando um arquiteto pega uma obra e ele lança lá no software, um Blender lá, deixa lá fazendo renderização por a noite inteira, o computador vai ficar rodando no máximo, fazendo uma renderização só para ficar um videozinho 3D mais bonitinho da obra? Você acha que ele está fazendo aquilo lá de graça? Ele não está fazendo aquilo lá de graça, tá? Geralmente um arquiteto que faz isso, a longo prazo ele vai conseguir cobrar muito mais de um cliente só pela estética, porque o cliente gosta de ver aquilo lá, tá? Se ele gosta de ver aquilo lá, o que vai acontecer inclusive é que o cara que está
Então, você está construindo uma casa, um sobrado, uma casa lá, está gastando R$ 500.000 naquela casa. Tá? Chegou um 3D perfeito de como a casa vai ser, a primeira coisa que ele vai fazer é postar no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo dos amigos e tudo mais, aquele vídeo. Essa vai ser minha casa. Ok? E o que vai estar junto com aquele vídeo? Bem embaixo o logo do arquiteto. Então, outra coisa que vai acontecer também é que para você que é engenheiro, quando você gerar um detalhamento bem feito da estrutura, por mais que não vai ter toda aquela fama, por mais que não vou postar no grupo do churrasco, ainda assim, um detalhamento bem feito da estrutura vai ser uma coisa que muitas vezes entra a questão. Ou o engenheiro que está executando vai analisar e vai olhar aquele projeto, vai muitas vezes salvar aquele projeto para depois entrar em contato com você, ou também um engenheiro novo vai olhar aquele projeto e pensar, eu vou usar isso aqui como guia. E se ele tiver alguma dúvida, ele vai te chamar, muitas vezes para te ajudar, ou muitas vezes se ele pegar um projeto complexo, quando ele vê que tem um detalhamento muito bem feito, ele vai pensar, um cara que faz um detalhamento muito bom não deve ser amador. E aí, ele pode passar algum projeto mais complexo, porque você entregou um detalhamento complexo. Beleza? Entendido isso aqui? Então, foque sempre nisso. Foque no resultado do seu cliente, que é o quê? Às vezes é uma concepção boa, vai ajudar. Uma concepção boa e bem detalhada é o que vai, muitas vezes, dar um cliente que vai ver a qualidade do seu projeto. Ok? E não foque em coisas que você não consegue demonstrar no resultado final. Ok? Por mais que você entenda vários softwares, você não consegue demonstrar aquele resultado final. Ok? Por mais que você tenha estudado para aquele projeto e que esse estudo vai te ajudar muito, não é uma coisa que vai melhorar o resultado final. Tá? Claro, vai melhorar porque vai entregar um projeto de qualidade, mas o projeto de qualidade é uma coisa essencial. Tá? O primeiro projeto que você fez, você gastou 10 horas estudando, e o segundo projeto, que você já tinha estudado, o segundo projeto vai vir melhor, vai vir muito melhor, e vai ser 10 horas a menos. Então a questão é, aquelas 10 horas que você estudou, não é uma coisa que está agregando no seu projeto, é uma coisa que está agregando na sua carreira como engenheiro. Beleza? Entendido isso aqui? Então por enquanto seria isso. Até a próxima.